preocupação maior era o desemprego, era ficar desempregados. Porque os trabalhadores eles não tinham outra solução, eles teriam que buscar. Com o tema reciclagem, contribuição ambiental e a inclusão de egressos do sistema penitenciário, reclusos ou apenados. Nós vamos chamar agora para compor a mesa o juiz Donizete Nogueira Ramos, que é formado em Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos, Unipac, em Barbacena, em 1990, pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, exerceu advocacia em Barbacena e comarcas da região entre 1991 e março de 96 e advogado concursado da Prefeitura de Barbacena de agosto de 94 a março de 1996. Aprovado em concurso público para juiz de direito em Minas Gerais, assumiu o cargo em março de 1996. Atuou nas comarcas de Oliveira, Vespasiano, Prados, Passatempo, Barroso e Resende Costa, onde está desde 1998. Colaborou também nas comarcas de São João del Rei, Barbacena, Contagem, Pouso Alegre e Lagoa da Prata. A palestra que ele vai ministrar agora será sobre os regimes para o cumprimento da pena privativa de liberdade em nosso país e a possibilidade de trabalho externo para o preso em regime fechado, como forma de ressocialização do detento. A transformação promovida na vida dos presos da cadeia de Resende Costa através do trabalho de reciclagem do lixo. Logo depois nós vamos chamar também Alessandra Guzzi, que é assistente social do Centro de Referência Social CRAS de Resende Costa, formada pela PUC do Rio de Janeiro, especializada em gestão de políticas públicas de assistência social. Ela nos dará um relato de caso e vai contar com a participação de reclusos em projetos sociais e contar com homens que retornarão à sociedade após terem tido a oportunidade de reconstruir suas visões de mundo. Eles ainda terão a chance de errar, contudo, lhes foi ofertada a chance de acertar. Então, nós gostaríamos de chamar agora o juiz Donizete para estar ocupando a mesa e estar disponibilizando com a palestra. Bom dia para todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela universidade. Nós estamos conversando sobre a questão do trabalho dos presos na reciclagem com a lixo em Resende Costa. E, em especial, agradecer a Alessandra e a Júlia. Bom, eu vou começar falando pelo assunto da população carcerária. Alguém tem ideia de quantos presos nós temos no Brasil? Alguém aqui já visitou a cadeia? Alguma cadeia? Não, né? Então, segundo o Centro Internacional para Estudos Prisionais no Brasil, nós temos uma população carcerária de 500 mil presos. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Acontece que a população carcerária é 66% maior do que as vagas. Significa que nós temos 200 mil, um déficit de 200 mil vagas. Nós colocamos 500 mil presos no lugar onde caberia 300. Quando se fala 300, 500 é muito pouco, mas são 500 mil presos. Então nós colocamos 200 mil presos a mais nas celas. O deputado federal Domingos Dutra, que foi relator da CPI do Sistema Carcerário em 2008, ele fez a seguinte declaração: pela lei brasileira, cada preso tem que ter no mínimo 6 metros quadrados de espaço na unidade prisional. Encontramos situações em que cada um tinha só 70 centímetros quadrados. Então, quem vê na televisão, às vezes, reportagens daquele amontoado de pessoas, é a realidade que a gente encontra no Brasil afora em relação a presos.
Eu já advirto, desde já, que a culpa não é do Poder Judiciário. A questão da criação de cadeias, criação de vagas penitenciárias é responsabilidade do Poder Executivo. Então, se ele não constrói cadeia, evidentemente não constrói penitenciária, evidentemente não vai ter vagas, né? A responsabilidade nossa do Poder Judiciário é processar o preso dentro do que determina a lei, dando a ele o direito de defesa. Depois, em caso de condenação, a gente dá a sentença, condena ele e manda ele para a penitenciária. Quem cuidaria disso seria o Poder Executivo. Só que, no Brasil, infelizmente, o Poder Executivo não responde às demandas. Se o Poder Judiciário não agir, a coisa vai piorando a cada dia. É por isso que o Poder Judiciário toma determinadas iniciativas, que às vezes são até mal vistas pela televisão. O juiz soltou todos os presos da cadeia. Mas era uma masmorra, tem que soltar mesmo. Então, a iniciativa, por exemplo, com relação ao trabalho da reciclagem de lixo de resposta, que a gente está falando a respeito, é uma dessas coisas. Em Minas Gerais, nós temos uma população carcerária de 55 mil presos. Segundo as estatísticas, 8 de cada 10 presos, depois que termina a pena, voltam a cometer crime. Estima-se que nosso Estado gaste R$ 1.600 por mês para manter cada preso, o que dá uma cifra de quase R$ 1 bilhão por ano. Um especialista em segurança pública declarou: é um sistema extremamente caro para tornar as pessoas piores. Porque, convenhamos, 1 bilhão por ano para manter preso é uma quantia muito elevada, né? A reportagem do Jornal Globo de 20 de novembro de 2011 trouxe a seguinte notícia: o Brasil gasta com presos quase o triplo do custo por aluno. Eu estava conversando mais agora com o professor Jânio, exatamente essa questão da educação, se gastar com educação. Eu estou há 14 anos em Resende Costa, nunca vi inauguração de uma escola nova, de uma sala de aula nova. E a gente vê esse dado, gasta com preso o triplo do custo por aluno. Enquanto o país investe mais de 40 mil por ano em cada preso em presídio federal, gasta uma média de 15 mil anualmente com cada aluno do ensino superior. Já na comparação entre detentos de presídios estaduais, onde está a maior população carcerária, e alunos do ensino médio, nível de ensino a cargos de governos estaduais, a distância é ainda maior. São gastos em média 21 mil por ano com cada preso. 9 vezes mais do que o gasto por aluno do ensino médio por ano, que é de R$ 2.300. Então, o Estado, por ano, gasta R$ 2.300 com um aluno e gasta R$ 21 mil com os presos. Alguma coisa está errada nesse sistema, né? Porque se nós investíssemos na educação, e o gasto é muito pouco, R$ 2.300 por ano, nós não teríamos esse gasto com o preso lá na frente. E a gente vê isso de perto. Por exemplo, eu estou há 14 anos em Resende Costa. Quando eu cheguei lá, tinha alguns meninos, por exemplo, que toda semana estavam com fome. Era aqueles de família problemática, às vezes criados só pela mãe, sem o pai ter reconhecido a paternidade. E que, de toda forma, a gente tentava colocar no trilho certo, né? Mandar a obrigatoriedade de voltar para a escola, prestação de serviço comunitário em função dos delitos que eles cometiam. Só que muitos desses não se enquadraram dentro da lei. Continuaram cometendo atos infracionais e depois que faz 18 anos a coisa muda, né? Porque enquanto é menor, a gente
coloca uma prestação de serviço, uma liberdade assistida, uma coisa assim. Depois de 18 anos, a situação muda e ele vai para a cadeia mesmo. E, infelizmente, eu tenho lá preso em Vicente Costa pessoas que eu vi crescer lá. Quando eu cheguei tinha 12, 13 anos. Se houvesse um investimento maciço em educação, um tratamento específico desses menores problemáticos, nós não estaríamos gastando hoje R$21 mil para mantê-los na cadeia. E se tivesse gasto esses R$2.300 com eles por ano para poder corrigi-los, né? Não teria esse gasto de 21 mil que tem para mantê-lo na cadeia, e muitas vezes de forma ociosa, tipo o dia inteiro sem fazer nada. No Brasil, nós temos 3 tipos de penas pela lei. São penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. A pena privativa de liberdade é a prisão. A restritiva de direito seria uma prestação pecuniária para a vítima ou uma entidade de assistência social, uma prestação de serviço, uma interdição temporária de direitos. E a de multa também seria o pagamento de um valor. A doutrina penal define a pena como uma sanção aflitiva imposta pelo Estado mediante ação penal ao autor de uma infração penal, como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos. A linguagem jurídica, a gente sabe, ela é meio árida, né? Quem tem acompanhado o julgamento mensalão pelo Supremo Tribunal Federal pode ver que, às vezes, a dificuldade de entender os termos jurídicos, né? Quem leu o conceito aqui, para um leigo, é meio difícil de entender. Mas, descendo em miúdos, é uma sanção aflitiva imposta pelo Estado. É impositivo, né? Mediante ação penal, ou seja, mediante um processo. Ao autor de uma infração, ao criminoso, como retribuição do seu ato ilícito, ou seja, em função do crime que ele cometeu, ele vai receber essa sanção aflitiva. E o ato ilícito dele foi o quê? Consistente na diminuição de um bem jurídico. Um crime que ele cometeu, de um furto, de um roubo, de um assassinato. Isso é que consiste a diminuição de um bem jurídico. E cujo fim é evitar novos delitos. Essa é a ação preventiva da pena. Supõe-se que, com a aplicação daquela pena daquela pessoa, ele vai voltar à sociedade e não vai cometer novos delitos. Além disso, as outras pessoas que virem alguém sendo apenado também ficariam desestimulados de cometer outros delitos. Nós temos 3 espécies de regimes para cumprimento da pena: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. No regime fechado, a execução é feita no estabelecimento penal de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, a execução da pena é em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o regime aberto é a execução da pena em caso de albergado ou estabelecimento adequado. E esses regimes foram implantados na Reforma Penal de 1984. Então já tem 28 anos. Aí se pergunta, é aplicado? É claro que não. Na lei é muito bonito. A nossa lei de execução penal, por exemplo, era fantástica quando foi feita. Era das mais avançadas do mundo. Mas nunca se colocou na prática. Porque não existe quantidade de estabelecimentos para todos os presos, como eu falei no início. Nós temos um déficit de 200 mil vagas. E não existem colônias agrícolas, industrial, para o trabalho dos presos. A pena ela é cumprida de forma progressiva. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo: o sujeito comete um roubo e é condenado a uma pena, roubo qualificado, seria 4 mais um terço, 5 anos e 4 meses. Ele vai para o regime fechado. Como é que é? Ele vai ficar lá
o dia inteiro na cela e poderia trabalhar internamente, por exemplo, na lavanderia, na cozinha da penitenciária, durante o dia. À noite ele é recolhido. No regime semiaberto, ele vai trabalhar o dia inteiro, mas não em trabalho como cozinha, lavanderia, numa colônia agrícola, por exemplo. Vai produzir realmente objetos, bens materiais que vão ser vendidos numa colônia agrícola, industrial ou em regime similar. Então ele está no regime fechado, cumpre um período de pena, vai para o regime semiaberto, cumpre mais um período, depois iria para o regime aberto, que é o regime em que ele vai para casa, fica durante o dia trabalhando e dorme à noite numa casa de albergado ou estabelecimento adequado. Raramente vocês vão ver casa de albergado em alguma comarca, em algum lugar. Esse regime aberto acaba a pessoa voltando para a cadeia, para cumprir, para dormir à noite junto com os outros presos. Então, o que acontece no regime aberto? Ele trabalha de dia e só vai dormir à noite na cadeia. O certo era ter uma casa de albergados, nós teríamos que separar esses presos. Por quê? Ele vai dormir à noite na cadeia, lá ele sofre uma pressão. Então, ele traz droga para dentro da cadeia, ele traz armas, fica aquela promiscuidade. Não se colocou em prática o que está estabelecido na lei. Não se construiu casa de albergado, não se deu não se fez o que estava determinado na lei. E aí nós temos, por não terem sido construídas essas casas de albergados, muito menos essas colônias agrícolas, nós temos um problema sério com relação à execução da pena. Por que se fala, ele não vai ficar preso, vai ficar solto daqui uns dias, ele sai? Porque o sujeito é condenado a 6 anos por um homicídio. Eu vou falar de um caso concreto que eu recebi ontem de Franca, em São Paulo. Ele foi condenado a 6 anos por um homicídio. Cumpriu 1 ano em regime fechado. Veio a progressão para o regime semiaberto. Mas lá não tem colônia agrícola, não tem nada. Lá, então vamos passar ele para o aberto, porque o preso não pode ser prejudicado. Vamos passar ele direto para o aberto. Mas também não tem casa de albergado. Então é simples, ele cumpre um caso de prisão domiciliar. Ele vai lá no juízo e assume o tempo de compromisso e 8 horas da noite, todo dia, ele vai ficar na casa dele. É uma fantasia, né, gente? Porque quem vai acreditar que 8 horas da noite ele vai estar em casa? Aí você manda um ofício para a polícia militar, se encontrar o sujeito na rua, mas se encontrar o sujeito na rua, prende ele. Nunca vai acontecer também, né? Uma cidade grande, igual Franca, em São Paulo, com mais de 300 mil habitantes, de jeito nenhum. Tanto não aconteceu que ele não podia sair da cidade e estava aqui em Rio de Costas fazendo compra com nota de R$100 falsa. E já estava mais de uma semana longe de Franca. Ele tinha que dormir todo dia na casa dele. Mas já estava mais tempo longe de Franca. Aí pergunta assim, como é do judiciário, por que o juiz fez isso? Aí vem a questão, mas e os direitos do preso? E os direitos humanos, né? Ele cumpriu 1/6 da pena dele no regime fechado. Não cumpriu, ele tem que ter direito à progressão, ele tem direito à progressão do regime. Então vamos fazer a progressão do regime. Mas não tem penitenciária no regime semiaberto, então vamos. É direito dele, vamos passar ele para o aberto. Mas também não tem causa de albergado na cadeia, ele pode ficar. Resultado, está na rua. Por isso que existem muitas críticas, às vezes vê reportagem na televisão, ele não vai ficar preso. Preso no Brasil é quem é a vítima que está lá enterrada no cemitério, né? Esse nunca mais vai sair. Mas é o sistema que nós temos, é o sistema em que nós trabalhamos, é que impõe que as coisas sejam desse jeito. Para o juiz é tão difícil condenar
quando soltar uma pessoa nessa situação. Mas não dá para poder manter ele o tempo todo no regime fechado se a lei dá a ele o direito dessa progressão. Então, para os crimes comuns, ele cumpriu um sexto da pena, ele vai mudando de regime. 6 anos, cumpriu 1 ano, ele passa para o novo regime. Em crimes comuns. Né? No caso de crime hediondo, que seria o homicídio qualificado, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, estupro, os equiparados hediondos com tráfico de drogas, ao invés de um sexto, ele vai cumprir um período maior, seria 2/5 ou 3/5 para aqueles reincidentes. Mas, da mesma forma, cumpriu 2/5, começa essa saga de saber para onde que ele vai. O direito é dele de ter a progressão da pena. Né? Aí nós temos uns casos bizarros, né? Em Barbacena, por exemplo, separou-se uma cela para poder ter o regime aberto. Ele chegou no regime aberto, ele trabalha durante o dia e vai dormir na cadeia. Bom, a cela só cabia 40 presos, aí depois foi 60, 80, quando chegou em 100, falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2. Um dia uma turma dorme na cadeia e metade dorme em casa. Então ele cumpria só 50%, né? De 2 em 2 dias ele ia lá. Só que aumentou muito a quantidade de presos. Foi aumentando, então vamos fazer os 3 dias. Aí passou, não vai um dia, folga 2. Aí o sujeito nem sabia, que dia eu vou lá mesmo? Que dia que eu tenho que ir lá para ficar preso? Porque ele era um dia, depois pulava 2. Sábado e domingo de jeito nenhum, some todo mundo aqui, porque não tem nada. Tem visita, tem que soltar os outros presos por baixo, então some, aí era folga completa. Ele só cumpria de segunda a sexta, e mesmo assim, um dia folgava 2. Tem essas situações bizarras, né? E tem uma outra situação também bizarra, lá em Juiz de Fora, era pior ainda, não tinha, né, casa de albergado, o mandato era para casa. E o sujeito estava cumprindo a pena lá em Juiz de Fora, foi para o regime aberto, e o juiz estabeleceu as condições e foi para casa. Todo dia, 8 horas da noite, você tem que estar na sua casa, não pode sair daqui de Juiz de Fora sem pedir autorização judicial, não pode frequentar bar. E como ele era de residente posse, ele falou, não pedi, posso vir cumprir a pena aqui, porque lá em Juiz de Fora não tem trabalho, eu fico o dia inteiro à toa. Eu falei, não, pode vir. Aí assim que ele chegou, eu falei, agora aqui você dorme na cadeia, não vai dormir em casa, não. Aqui eu tenho uma cela separada para isso. Aí ele ficou danado, falou, não, mas lá em Juiz de Fora eu dormi em casa, ué. Eu falei, lá você dorme em casa, aqui em residente você vai dormir na cadeia. É diferente o sistema. Mas por quê? Porque eu tenho uma cela separada lá para esse regime aberto. Não é a coisa ideal também, porque a lei fala em caso de albergado, na cadeia não é lugar para regime aberto. O preso no regime fechado, a lei admite para ele o trabalho em serviços ou obras públicas. Porque, como eu falei, o regime semiaberto trabalha um penitenciário agrícola, um penitenciário industrial, né? Ele trabalharia durante o dia ali produzindo algo bem. Para o preso em regime fechado, só admite o trabalho em obras ou serviços públicos. E aí a gente já viu a dificuldade que é, né? Porque o serviço público é tudo engessado, tudo depende de licitação, depende de concurso público. Eu nunca vi, eu formei em 1990, né, em 22 anos de atividade, eu nunca vi preso trabalhando especificamente em serviço ou obra pública. E a lei só admite, no caso do regime fechado, para esse tipo de serviço. O Código Penal estabelece no artigo 38 o seguinte: o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Ou seja, conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Na teoria é muito bonito. Na teoria é bonito de falar assim, não, todos os direitos deles, a não ser a privação da liberdade, todos os direitos estão preservados. Mas na prática, não é o que se vê. Aí alguém pode falar assim, não, mas o juiz está falando isso, que
na prática não é o que se vê, qualquer um pode ir na cadeia, ele não tem assistência médica, ele não tem assistência odontológica. Ele pede o companheiro dele de cela para arrancar o dente, porque ele não aguenta de dor a cara que está ali já 1 ou 2 semanas. Então ele pede um companheiro dele para arrancar o dente. Que direitos que estão sendo preservados dele? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, assim, o preso perde a liberdade, perde tudo, ele não pode perder a dignidade. Em muitos casos, até a dignidade vai embora. Como eu disse, ele não tem atendimento médico, não tem atendimento odontológico, não tem sequer produto de higiene pessoal. E, infelizmente, é a realidade que a gente tem. O Estado não manda para o sujeito sabonete, não manda papel higiênico. Aí, a gente fala, mas que direito que está sendo preservado? Só na lei, realmente, né? Bom, eu fiz essa explanação inicial para nós termos uma ideia do que é o regime, do que é o sistema, né? E o que a lei estabelece. Agora eu vou falar da questão do trabalho dos presos do lixo em Resende Costa. Eu tenho presos lá condenados a 20, 22 anos, 23 anos de prisão. O que a lei estabelece? Você manda para Belo Horizonte, para o Poder Executivo, requisitando uma vaga, porque um sujeito desse não pode ficar na cadeia 22 anos, né? Aí você pede a vaga para ele ir para uma penitenciária. Espera 1, 2, 3, 4 anos e não vem a vaga. Então a gente já sabe que não vai surgir essa vaga. Você tem que arrumar alguma coisa para esse sujeito que ele não vai para a penitenciária. E é uma pena, porque na penitenciária ele trabalharia durante o dia no serviço lá, ou na lavanderia, ou na cozinha, ou na faxina, e teria remissão da pena. O que é a remissão? A cada 3 dias que ele trabalha, ele tira 1 da pena dele. Mas eu não consigo levar para a penitenciária. Ele fica lá e não tem por que trabalhar, não tem cozinha, não tem lavanderia na cadeia. Cadeia foi feito para preso condenado, era só para o preso provisório até quando ele tivesse a sentença. Então eu não mando ele para a penitenciária, ele fica super prejudicado, né? Porque se ele estivesse lá, ele teria a remissão da pena para cada 3 dias trabalhado, ele diminuiria 1 da pena. E além disso, foi incluído ano passado, pela Lei 12.433, a questão do ensino, né? Para cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante superior, ou ainda de requalificação profissional, divididos mínimos em 3 dias, ou seja, para cada 12 horas ele vai tirar, 12 horas de estudo, ele vai tirar 1 dia da pena dele. Mas lá na cadeia também não tem condição para isso, nem de estudo, nem de trabalho. No ano passado, 2011, eu fui procurado pela Alessandra e pelo prefeito de Resende Costa, que me apontaram um problema que eles estavam tendo. A cidade estava com o projeto da reciclagem de lixo, a coleta seletiva, e havia algumas famílias carentes cadastradas na prefeitura que faziam essa coleta. Levavam o material tudo para o galpão. Mas não havia gente no galpão que pudesse fazer a separação do material colhido. E aí eu descobri uma coisa interessante com relação a essa questão da reciclagem, né, que a Alessandra me ensinou. Se você pega aquele lixo todo ali e vende, o valor vamos colocar, é R$1. Mas se você separa todo ele plástico, e aí eu descobri que tem mais de 10 variedades de plásticos, né? Plástico, vidro, metal, o valor vai lá no alto, você já consegue faturar R$10. Se o que você venderia por 1, vai 10 vezes mais. E quanto mais específico for essa separação, maior vai ser o valor de revenda. E eles tinham a dificuldade porque não tinha família, não tinha ninguém para fazer essa separação no galpão para onde estava sendo levado o lixo. E foram me perguntar a respeito da possibilidade
do trabalho dos presos. Onde que entraria os presos? Exatamente nesse galpão na parte da separação. E aí começam os problemas. Bom, o que tem nesse galpão? Tem grade, tem jeito dos presos não fugir lá? Não, não tem. Esses presos vão lidar com algum tipo de arma? Bom, tudo pode vir no lixo por ele, né? Pau, metal, faca. E aí havia outro problema também, né? Porque a lei só admite o trabalho externo por preso de regime fechado se for em serviço ou obra pública. Daí eu pensei, bom, os presos estão aqui, estão prejudicados, porque estão no regime fechado, deveriam estar em penitenciária, não estão por culpa do Estado, por omissão do Estado, e eles não podem ser prejudicados. Isso já é o primeiro ponto favorável a eles, para eu poder definir o pedido, para poder levá-los para o trabalho. O segundo foi que a reciclagem de lixo estava sendo feita numa parceria dessas famílias com o município de Resende Costa. Então, na minha decisão, eu entendi que esse trabalho tinha um caráter público. Daí que eu podia usar o permissivo da lei, que era o trabalho externo no regime fechado, porque tinha um caráter público aquela coleta seletiva e a reciclagem do lixo. Então, eu escolhi os presos de acordo com o perfil necessário para o trabalho e defini para 5 deles começar esse trabalho na reciclagem. Quando eu falo definir de acordo com o perfil, porque é o seguinte, a gente dá o direito do preso e tudo mais, mas tem uns que realmente não tem condição, né? Tem uns que eu sabia que se colocasse lá para poder trabalhar, eles iam causar problemas. Eu já tinha tido uma experiência anterior, porque quando a gente construiu a cadeia, eu peguei todos os presos e coloquei lá. No mês seguinte, metade já tinha voltado, porque não dava certo. É aquele que vai transgredir as regras que a gente estabelece para o trabalho. Então eu separei 5 dos presos com as penas mais elevadas, que são aqueles que estavam mais prejudicados. Somando a pena deles, dava só 91 anos de prisão, para os 5 presos. E aí nós colocamos eles na reciclagem. Não tinha como manter um policial lá. O que foi que eu falei com os presos? Fui na cadeia, reuni com eles e falei, olha, quem quiser trabalhar, eu estou com uma proposta para 5 presos. São vocês. Quem não quiser vai ficar aqui fechado o dia inteiro. O sujeito fica lá o dia inteiro, jogando baralho, vendo televisão, não tem nada para fazer. Por isso, eu falei, tem a vantagem de vocês saírem todo dia, tem a vantagem que vocês vão participar dos lucros com a venda do material reciclável, e tem a vantagem de diminuir a pena a 3 por 1. Cada 3 dias trabalhados, eu vou diminuir um dia da pena. Todos os 5 aceitaram. Aí eu falei, agora tem uma questão do compromisso. Vocês vão ficar sem vigilância nenhuma. Vocês vão para o galpão que tem um quarto de disposição. A prefeitura vai levar todo dia de manhã 8 horas e vai trazer vocês às 4 horas. E lá vocês vão ficar sem vigilância nenhuma. Esse é o compromisso que vocês vão ter comigo. O primeiro que voltar ao compromisso, o primeiro que fugir, já fica sabendo. Depois vai voltar aqui e eu vou jogar a chave da cadeia fora. É o que eu sempre falo com eles quando dão algum benefício. Se voltar e quebrar o benefício, eu jogo a chave fora e vai ficar aqui os 22 anos. E quando estiver velho, depois cumprir a pena toda, ele vai sair. E os 5 fizeram como compromisso. Bom, nós não vamos criar problema nenhum.
Já existia lá a coleta seletiva, como eu falei, com as famílias, né? E a primeira delas tinha ocorrido em fevereiro de 2010, cobrindo apenas o centro da cidade. A venda do material ocorreu em abril de 2010, gerando um valor de R$ 766, e nessa época tinha 9 pessoas na coleta seletiva. Em junho de 2011 ampliou-se o projeto, coletando todos os bairros da zona urbana e contando com os preços para a separação do material. Eram os 5 preços que eu falei com o senhor. A primeira venda do material com a participação dos preços ocorreu em agosto de 2011, gerando um valor total de R$ 1.056. Na primeira venda de 2010 deu R$ 766, depois já com os preços já foi para R$ 1.056. E nessa época tinha 3 pessoas envolvidas. Deu em torno de 20 fardos, com mais ou menos 200 quilos cada um, de material reciclado. Depois a coisa continuou melhorando. A segunda venda, já com a participação, também com a participação dos presos, ocorreu em outubro de 2011 e gerou um valor de R$ 3.088. A primeira tinha dado R$ 1.056, depois já foi para R$ 3.088. Parecia que isso é uma maravilha, né? Mas aí aquelas famílias que estavam no projeto começaram a sair. Enquanto eu estava resolvendo um problema para os presos, que estava sendo muito bom para eles, por outro lado, aquelas famílias carentes que eram cadastradas em programas da prefeitura e que participavam da coleta seletiva, por razões diversas, começaram a abandonar o projeto. E é engraçado porque às vezes a família, o sujeito passa fome mesmo, ele depende dessa Bolsa Família, do cartão Bolsa Família, para poder sobreviver. Mas ele fala, não, catar lixo eu não vou catar não. Se oferece para ele o trabalho, né? Uma forma de ganhar dinheiro, não, isso eu não faço não, catar lixo eu não vou catar não. As famílias começaram a abandonar. Em outubro de 2011 já tinham 10 pessoas envolvidas. Com o passar do tempo, os participantes organizaram-se para ter vendas mais próximas e também passaram a negociar os preços diretamente com os compradores com o apoio do CRAS de Resende Costa. Em junho desse ano 2012, havia apenas 6 pessoas envolvidas no projeto, sendo 2 mulheres e 4 presos. 4 presos porque um deles, quando eu coloquei 5 lá, um deles depois teve a progressão de regime, era aqui de São João del Rei, preferiu voltar para São João del Rei. Então, veio para cá, ficaram 4 e 2 mulheres. Nessa altura, já nesse ano, nem todos os bairros estavam sendo coletados, os bairros mais afastados da área central ficaram de fora, dando ênfase aos bairros mais centralizados. O valor total da venda, junho de 2012, R$ 3.492. O valor não diminuiu, pelo contrário, ele aumentou, porque a separação já tinha atingido um nível quase que de excelência. Os presos conseguem separar os plásticos por tipo de uma forma assim, surpreendente. E isso faz com que o valor de venda desse material seja mais elevado. Quanto mais eles conseguirem essa separação, principalmente com relação a plástico e vidro, mais valor vai se obter com a venda. Só que o que aconteceu? Em julho de 2012, somente os 4 presos estavam no projeto. Já tinham saído todas aquelas famílias. E aí veio outro problema, né? Porque os presos foram autorizados por mim para trabalhar nesse galpão e fazer a separação do material que era colhido nas ruas. Só que não tinha gente para colher o material, as famílias abandonaram o projeto, não tinha gente para poder colher o material. Se não tem gente para colher o material, logicamente, para o galpão deles não vai material nenhum, né? Aí eu fui procurar de novo pela assistente social dela, Alessandra, e acabei autorizando que os presos saíssem também no caminhão que fosse fazer a coleta, porque do contrário não teria material nenhum para poder se separar, né?
Eles começaram a sair nesse caminhão, faz a coleta, leva para o galpão e faz a separação. Mas já só com os 4 presos, a renda já caiu um pouco. Em julho, a venda foi feita pelo valor de 2.608 e em agosto a venda foi feita pelo valor de 2.565. Mas por que está acontecendo? Porque os presos estão colhendo material e estão fazendo a separação. Aí eu até fui procurado de novo pela Alessandra e estou analisando algum comportamento e as características de alguns outros presos para poder colocar mais alguns deles no projeto. Nós não podemos colocar qualquer preso lá junto com os outros do galpão, porque nós temos o risco do trabalho estar sendo desenvolvido e todo para água abaixo. Se a gente leva para lá preso que vai causar problemas, a gente sabe que vai provocar desunião do grupo, que está hoje lá, que está muito bom, a gente vai colocar todo o trabalho desenvolvido por água abaixo. Então, não é uma forma que tem que ter um certo critério da separação de qual preso que vai para o projeto. Mas nós temos que melhorar isso, porque, do contrário, não ficar só os presos fazendo a coleta, fazendo a separação do projeto. E esses 4 que estão lá não são suficientes para fazer a coleta e nem para fazer a separação. Tanto é que hoje a área de abrangência da coleta está muito pouca. Não está mais naqueles bairros como começou em 2010, exatamente por falta de pessoas para isso. Né? Para os presos, foi uma vitória pessoal deles, como forma de ressocialização, porque os próprios moradores da cidade já veem eles de forma diferente. Além disso, eles recebem a participação na divisão do valor da venda dos bens. Então, esse dinheiro para eles, resgatou para eles aquela dignidade que eu falei que o preso não pode perder tudo, perde a liberdade, mas não pode perder a dignidade. Esse valor trouxe para eles essa dignidade, porque o Estado não dá material de higiene, não dá medicamentos, e esses presos têm a possibilidade de comprar. Ele compra a pasta de dente dele, ele compra o sabonete, ele compra o remédio que ele precisa. Ele consegue fazer o tratamento odontológico, coisa que ele não conseguiria se não tivesse com esse trabalho, né? E tem até uma situação interessante que tem um dos presos, tem apenas de 21 anos de reclusão, ele tem um filho. E a execução da sentença de alimentos ficou suspensa, porque ele preso não podia pagar, não tinha como pagar a pensão. Ficou lá desde de 2007 a 2011, ele não pagava nada de pensão, porque não ganhava nada. Quando a mulher soube que ele estava trabalhando e que estava recebendo, aí ela correu no fora e falou, não, agora eu quero receber a pensão, porque ele inclusive está ganhando muito bem. Aí eu disse, muito bem. E ele deu o azar, né, porque geralmente a gente, como juiz, você não tem como saber a renda certa da pessoa, a não ser quando é empregado, tem a carteira assinada, né? O sujeito é profissional liberal, se ele falar comigo, eu ganho só tanto. E é muito difícil você provar a renda dele, né? No caso desse preso ficou fácil, né? Porque eu perguntei a ele, por que estão ganhando por mês? Aí eu falei, não, porque ele queria até pagar menos de pensão. Não, você vai pagar mais, você está ganhando melhor realmente. Você não está ganhando tão bem quanto a sua mulher fala, né? Mas está ganhando não está ganhando tão pouco, né? Então o que aconteceu? Ele começou a pagar a pensão alimentícia para o filho. Veja só a repercussão que dá um simples ato, né? Ele sair da cadeia, começar a trabalhar na reciclagem, começar a ganhar o dinheiro dele e poder pagar a pensão alimentícia para um filho de 6 anos de idade. A nossa esperança é de que
com o tempo as famílias possam ser cadastradas novas famílias e aumentar o projeto, e também que a gente possa colocar mais presos para poder ajudar nesse trabalho e com isso ganhar um valor maior para essas vendas. Bom, gente, em linhas gerais era o que eu tinha para falar. Eu fico aberto a alguma pergunta, alguma colocação que alguém queira fazer. Eu tenho um vídeo que é do sistema penitenciário, não tem a ver com a reciclagem, não. Mas eu acho muito interessante, é um resumo da CPI, do sistema carcerário brasileiro. A CPI foi em 2008, e ela mostra, assim, de uma forma muito contundente a realidade das penitenciárias do Brasil. Se nós conseguirmos... Dá para rodar? Nós só vamos apagar a luz lá na frente aqui. Aí pediu o senhor para chegar. Homens que dormem ao lado dos corpos, na pocilga de uma colônia penal agrícola, onde não se planta sequer um pé de alface, onde caberiam 80 homens a 600, largados, abandonados, no chiqueiro. Construíram seus próprios barracões com restos de material encontrado no lixo. Aqui, cada um se vira como pode. É um lugar de dormir. Com a cama, É minha cama. dormem ao lado de corpos, na pocilga de uma colônia penal agrícola, onde não se planta sequer um pé de alface, onde caberiam 80 homens a 600, largados, abandonados, no chiqueiro. Construíram seus próprios barracões com restos de material encontrado no lixo. Aqui, cada um se vira como pode. É um lugar de dormir. Sua cama, É minha cama. um lugar lembra mais um acampamento do que uma cadeia de regime semiaberto, onde o preso teria direito a trabalhar e se ressocializar. Mas tudo o que fazem aqui é criar os focos para os funcionários do presídio, que ficam com o dinheiro arrecadado após a venda da porcada. Que com certeza é a situação mais degradante do sistema penitenciário brasileiro. Aqui, literalmente, os presos são tratados pior do que porco. O que os deputados da CPI do sistema carcerário viram e ouviram visitando estados brasileiros em mais de 70 presídios, veio ao inacreditável, ao bárbaro, cadeias superlotadas, onde o espaço destinado a cada detento chega a ser de 40 centímetros. Quantas pessoas é, velho? 100 e pouco, né?
O que a gente vê é o que a CPI está vendo no Brasil inteiro. É o caos. Há 24 anos foi assinada a Lei de Execuções Penais que determina os deveres e os direitos de todos os presos brasileiros. Foi assinada no ano de 1984. O juiz visita você aqui. O motor passa por aqui. Solução urgente é subverter o sistema carcerário do país. Veja as imagens. Dá para chamar isso de cela? E como definir este local que abriga 300 detentos em buracos de 2 metros quadrados que excedem 7, 8 homens? No pátio cheio de lixo, os detentos circulam também no meio da água com fezes e urina que sai do corpo da cadeia. Mais um motivo, só mesmo na privada da cadeia, em que só é permitido jogar água uma vez por dia. Os fogareiros improvisados, os detentos preparam suas refeições. Foram centenas de reclamações de presos que terminaram de cumprir a pena, mas continuam atrás da grade, porque não tem advogado nem defensor. Segundo aqui, estou com 2 anos e 8 meses aqui, ó, preso. Sem condenação, não tem nada, nunca fui por fora. Presos provisórios que nem sequer foram julgados ainda, que são levados irregularmente para esses presídios superlotados. Quem é preso provisório aqui que não foi condenado a ele? Entre os muitos casos de irregularidade que essa mulher em Porto Velho, Rondônia, impressionou a CPI. Mãe de 4 filhos, ela foi presa por ordem de uma juíza da Vara Cível. O motivo, ela não conseguiu pagar R$400 que devia de 2 meses de aluguel. Como é que foi para você esse momento, Ana? Não dá nada, você é doido? Sem passagem? Não, nunca. Advogados que assumem o caso pegam o dinheiro e desaparecem ou simplesmente não defendem o cliente e o comprador. Essa também foi uma das denúncias feitas pelos detentos da CPI. O juiz não visita os presos, não faz a vistoria, como diz a lei. O promotor não visita, advogado não visita. Advogados e advogadas às vezes visitam, mas é a casa do amigo. Essa mulher, de 60 anos, presa em Goiás, contou aos deputados que foi procurada por uma advogada que prometeu defendê-la da acusação de homicídio. A advogada a convenceu a entregar as chaves da casa e o cartão de aposentadoria para que retirasse o dinheiro do banco, com a parte do qual a presa aposentada pagaria os honorários da defesa. O dinheiro foi retirado pela advogada da conta bancária. Na sequência, ela foi à casa da aposentada e levou tudo que encontrou pela frente. E acredite, a advogada também levou a carroça do cavalo da cliente. E é claro, nunca mais apareceu. Em Brasília, ao lado de um presídio superlotado, a CPI encontrou ele, ocupado apenas por um casal de passarinhos. Parece um presídio fantasma, com pátio e celas vazias. Aqui caberiam 500 homens, mas está abandonado, porque não há funcionários para cuidar dos presos se eles fossem transferidos para cá. Como é preciso, mas ninguém contrata a gente, a cadeia fica vazia, enquanto outras, no Distrito Federal, estão abarrotadas. O déficit de vagas do Distrito Federal é de 2.000. Determina a lei. O condenado será alojado em cela individual. O ambiente terá salubridade. Cabe às autoridades providenciar o vestuário dos detentos. Nunca recebi um informe de fé. Salva Fornés. Nunca foi parecido. Aos apenados será garantida assistência educacional. Aqui não tem escola, não tem. Todas as autoridades deverão respeitar a integridade física e moral dos condenados. Fui espancado porque eu estava na área máxima lá e eu pedi para a gente perguntar porque a comida estava vindo crua, mal cozida, né? Aí fui espancado, né? Só nos policiais que vai ter, toda hora ele vai ter, toda hora, foi 24 horas que ele fez pai, bota no meio, vai pra cabeça assim, ó, aí segura demais, gente, ó. Qual foi a última vez que você foi apanhado?
Faz uma semana nós fomos na quadra do futebol. A CPI começou em agosto de 2007 e se estendeu até junho de 2008. Participaram dela 22 deputados de todos os partidos que se uniram com o objetivo de fazer um raio-x do sistema prisional, mostrando, afinal, a cruel realidade das cadeias e como são tratados os brasileiros que vivem atrás das grades. Sabem os deputados a gravidade de muitos crimes cometidos por este batalhão de homens e mulheres que superobram as cadeias. Deixaram pais e filhos órfãos, traficaram e roubaram. Merecem as condenações e a prisão, mas entende a CPI, se tratados de forma decente, com o dinheiro aplicado realmente na sua recuperação, essa legião pode voltar para a rua recuperada. Nos estados visitados foram dezenas de audiências ouvindo juízes, promotores, secretários, agentes penitenciários e entidades ligadas ao sistema carcerário. Nesses encontros foram discutidos os problemas de cada região e as possíveis soluções para resolvê-los. O agente prisional não tem segurança. Em muitos estados, a CPI enfrentou resistência por parte dos diretores que dificultaram a entrada nas cadeias. Colocaram seus seguranças para observar de perto os trabalhos dos deputados. Muitos tentaram cercear os trabalhos da CPI e dos jornalistas. Bom, gente, isso é que a gente tem Brasil afora. Eu só queria fazer uma ressalva o seguinte, é que o deputado pergunta lá, juiz, promotor, já veio aqui visitar vocês? Isso acontece realmente. Agora aqui na nossa região não. Eu, por exemplo, todo mês estou lá na cadeia, estou conversando com os presos. Aqui da nossa região a gente sabe que todos os juízes participam ativamente dessa questão. Agora o Brasil afora é isso que a gente viu aí. Então, como é que vai esperar que uma pessoa que está dentro de uma masmorra daquela ali saia depois e não vá cometer outro crime? Como é que vai esperar que saia recuperado do dele? Porque a ideia é recuperar o preso, né? E dificilmente vai sair alguém recuperado de uma masmorra como essa que a gente viu ali, né? Eu agradeço a todos, em especial ao professor Jânio, a Alessandra, a colaboração que deram e o convite também que fizeram para a gente participar desse debate e trazer a questão do trabalho dos presos que está sendo feito na reciclagem de lixo em Juiz de Fora. Muito obrigado.